Agora, informação importante. Uma conversa, uma entrevista com o deputado Cauê Macris, do PSDB. Ele é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Com a gente na linha, a nossa repórter, Caterina Achuti. Bom dia, Daniel. Bom dia, Tayana. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham aqui na Rede Alesp. Estamos mais uma vez ao vivo, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, do PSDB. E vamos então falar um pouco mais sobre as ações de enfrentamento ao novo coronavírus aqui no estado de São Paulo. Presidente, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em conversar conosco neste momento. Imagina, bom dia a vocês, bom dia a todos os amigos telespectadores da Rede Alesp. Um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com vocês. Presidente, a partir de todas as medidas, então, que estão sendo tomadas aqui no estado de São Paulo no combate ao novo coronavírus, é possível perceber, então, através dos gráficos, que a curva de contaminação pelo vírus da Covid-19 aqui no estado de São Paulo tem diminuído, o que, sem dúvida, é uma grande vitória aqui para todos nós. Queria que o senhor falasse, então, um pouco, realmente, esse é o sinal, né, a prova de que estamos no caminho certo e a importância da população continuar, então, seguindo aí as orientações das autoridades e também dos profissionais da área da saúde. É importante nós todos, né, nesse momento, estabelecermos os padrões de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, né, que estão um passo à nossa frente, né? Se você pegar países que já estão com um nível de contaminação muito maior que o Brasil, né, e aí eu cito a própria China, a Alemanha, ou melhor, a Espanha, a Itália, Estados Unidos, que esse é inclusive o pico, né, do processo de contaminação, né, é importante as pesquisas que acabam sendo feitas neste momento com esses países, né, e todas as medidas que estão tomadas para poder conter o processo de contaminação. Uma coisa é fato, né, as pessoas que forem contaminadas não são todas elas que precisarão da rede de assistência da nossa saúde, né? O mundo mostra que é em torno de 5%. E quanto mais a gente alargar a curva, né, de contaminação, ou seja, fazendo com que as pessoas sejam contaminadas, né, num menor índice, a possibilidade do sistema atender as pessoas que precisarão, né, desse atendimento, ela é muito maior. Por isso, inclusive, né, que essas posições, né, da restrição social, elas são fundamentais nesse problema, para conseguir fazer o alongamento dessa curva da contaminação, garantindo às pessoas o atendimento de saúde. Não é a contaminação em si, né, que faz com que você tenha essas decisões da restrição social, e sim o alongamento da curva, para que o sistema possa atender. Dois exemplos, né? Os Estados Unidos, neste momento, que está no ápice, está conseguindo fazer o atendimento dessas pessoas no seu setor de saúde. Já a Itália, né, que teve um crescimento muito rápido, né, diferente dos Estados Unidos, que foi um pouco mais alongado, né, a Itália não está conseguindo, né, o seu setor de saúde fazer esse atendimento. E o que nós queremos é que o sistema esteja preparado, né, mesmo com as dificuldades, para que as pessoas que precisarem, né, e forem contaminadas e tiverem o agravamento da situação, porque não são todas que vão para os hospitais, né, apenas aquelas que têm o agravamento, que elas possam encontrar o sistema para dar esse atendimento. Então, as notícias são positivas, né, as medidas foram tomadas quando chegamos ao caso em torno de 1.500, 2.000, né, de contaminados, e esperamos que a partir de agora esse nível de contaminação ele seja cada vez mais diluído, né, e aí nós temos que acompanhar os processos conforme os estudos estão sendo feitos. Certo. Presidente, semana passada aconteceram então as primeiras sessões do plenário virtual, né, a Comissão de Constituição e Justiça, Assuntos Metropolitanos e Municipais, Fiscalização e Controle, quer dizer, comissões muito importantes para esse momento que nós estamos vivendo. Queria que o senhor falasse, então, um pouquinho o balanço que o senhor faz dessas sessões, como foi, então, aí a participação de todos os parlamentares. O Legislativo deu uma resposta rápida, né? A semana retrasada, nós estávamos votando o plano plurianual aqui no plenário, com a presença dos deputados, né, e fizemos, inclusive, a aprovação do plano plurianual. Com o agravamento da crise, a necessidade, né, de medidas de contenção social, né, nós agimos rápido, cumprimentar aqui toda a equipe,
né, da TV Assembleia, toda a equipe da área de informática, todas as pessoas que participaram da construção junto com a Secretaria-Geral Parlamentar para possibilitar que o plenário fosse transferido, né, da forma concreta como nós estamos acostumados a votar, com as pessoas participando aqui nesse plenário do processo de votação, com os deputados participando no plenário do processo de votação, para um plenário virtual. A resposta rápida, a Assembleia continua na sua atuação, né? Nós tivemos aí a discussão já na semana passada em duas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, através do plenário virtual e também no Congresso de Comissões da Comissão de Relações Assuntos Metropolitanos e também Fiscalização e Controle, também no plenário virtual, onde 24 deputados participaram, né, desse debate. O debate foi intenso, foram quase 4 horas de discussão, né, mas garantiram a aprovação, mostrando a eficácia, né, que o Legislativo do Estado de São Paulo está pronto, né, não só na discussão das calamidades públicas, quanto em qualquer outra discussão que seja necessária neste momento, inerente ao problema sério que nós estamos todos engajados no enfrentamento ao coronavírus. Inclusive, na última sexta-feira, foram votados aí os 3 projetos de calamidade pública, né? Um referente ao Estado, o outro para os 644 municípios e também o outro para a cidade de São Paulo. São projetos, então, que estão prontos para a ordem do dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho, então, em termos práticos, né? O que muda com a aprovação desses decretos e também, eu acho que é uma oportunidade que nós temos aqui importante de explicar por que são 3 decretos, como que é, então, a construção desses projetos aqui no Parlamento. Não, é muito importante a explicação de qual é a consequência da aprovação desses decretos para os municípios e para o Estado, né? As pessoas muitas vezes me perguntam, seja através de redes sociais, as pessoas me ligam, mandam mensagem para entender o que de fato acontece. Eu quero primeiro começar pelos municípios, né? Os municípios e o próprio Estado, inclusive, até por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma legislação que dá parâmetros do ponto de vista de orçamento, com metas, com as necessidades de investimento em cada uma das áreas, seja na área da educação, seja na área da saúde e outras áreas, faz com que, neste momento, os municípios que precisem direcionar grande parte dos seus investimentos para a área da saúde, para garantir a infraestrutura básica para aquelas pessoas que tiverem os seus problemas de saúde agravado por conta da contaminação e a rede possa suportar, né, a própria legislação ela acaba fazendo um engessamento. A hora que o município decreta calamidade pública, manda para a Assembleia Legislativa, conforme a Lei de Responsabilidade determina, e a Assembleia homologa isso, dá uma flexibilidade para o município, tirar recursos, né, de outras áreas que precisariam, claro, neste momento, mas que não são a prioridade principal, para que o município possa fazer e o Estado possa fazer esse remanejamento de recursos. Vamos imaginar que hoje no plenário, nós vamos fazer hoje a primeira sessão com os 94 deputados de maneira virtual para a aprovação desses 3 decretos legislativos. Vamos imaginar que sejam derrubados, que a Assembleia não reconheça a calamidade pública, né, do Estado desses municípios. O que vai acontecer? Volta o engessamento, né, do ponto de vista fiscal. Então, se qualquer gestor fizer alterações orçamentárias, tirando de uma área, de uma pasta e colocando na outra, né, com certeza eles terão problemas fiscais por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é fundamental nesse momento que a Assembleia homologue esses decretos. E aí nós dividimos, de fato, esses decretos em três pontos. Primeiro, do Estado, né, que é o grande responsável hoje da articulação com as prefeituras, né, da rede estadual, que é a maior rede, inclusive, junto com a capital, em relação aos leitos de UTI, a reorganização da área da saúde pública, e é o gestor, inclusive, da saúde pública do Estado. O segundo, da capital, que tem uma característica diferente, né? Porque a capital ela é a única cidade do Estado, além do teu tamanho, do porte, ela é a única cidade que detém um tribunal de contas próprio. Então é importante que a gente faça uma votação em separado dos demais municípios, porque ela tem um tribunal de contas próprio e vai passar por um processo depois de avaliação fiscal, né, de maneira diferente, inclusive, dos próprios outros 644 municípios. E depois, o terceiro e último ponto, né, que levantou um grande debate, né, a respeito dos demais 644 municípios.
Esses 644 municípios, teoricamente, a gente precisaria fazer um projeto de decreto legislativo para cada um dos municípios. Isso exigiria, por parte dos parlamentares, né, uma concentração 24 horas por dia para conseguir deliberar e mesmo assim com muita dificuldade, porque são muitos, o processo legislativo ele é muito dificultoso, né, numa votação em massa de maneira rápida. Por conta disso, nós fizemos uma interlocução com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Edgar, a quem eu quero, inclusive, fazer um agradecimento especial em nome de todos os conselheiros, onde a gente construiu um projeto único de decreto legislativo, né, ele de maneira mais bem construída do ponto de vista formal, para garantir com que todos os municípios que façam essa declaração de calamidade pública, que eles tenham motivos claros para terem feitos, né, porque pode acontecer municípios que não sejam afetados, né, e não necessitem de posições como essa, e aí sim a gente fazer um guarda-chuva, um decreto guarda-chuva, combinado com o tribunal, que é o órgão julgador, então ele que vai julgar na segunda instância as contas desse município, né, e com isso dar tranquilidade para que neste momento os prefeitos foquem os seus esforços, né, na atuação na área da saúde, de prevenção em relação à construção de uma retaguarda para que esses municípios possam atender esses pacientes que precisem da saúde pública nesse momento. Essa é a fundamental atuação, né? E antes da gente votar, por mais que os decretos já tenham validade, né, poderíamos votar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas muitos prefeitos, inclusive, né, e o próprio governo, ficam preocupados com a posição legislativa futura, né, fazendo com que eles não foquem as suas preocupações na saúde pública. Por isso a importância de se votar muito rápido esses 3 decretos legislativos que nós vamos votar hoje. Presidente, como o senhor bem mencionou, hoje é um dia importante, né? Segunda-feira, aí onde os 94 parlamentares vão estar reunidos virtualmente para a votação desses decretos de calamidade que estamos colocando aqui. Queria que o senhor falasse então um pouquinho da expectativa do senhor para essa reunião de hoje. Bom, eu entendo que hoje é um dia que deve gerar um grande debate, né? Um debate até porque os parlamentares aproveitam da audiência da TV Assembleia, da imprensa, que acaba fazendo toda a cobertura deste momento, até porque é um momento histórico. Em 184 anos, né, do Legislativo, é a primeira vez que nós vamos fazer uma deliberação de plenário no ambiente virtual. Então, esse momento é um momento, né, diferente para todos nós, né, com a participação. Agora, eu quero ressaltar que o próprio regimento interno dá um rito diferenciado do que um projeto ordinário, projeto de lei comum que nós estamos acostumados a votar. O rito desse regimento são até 2 horas de discussão para cada um dos decretos legislativos. Ou seja, se todos os decretos legislativos forem discutidos na sua totalidade, às 2 horas, nós teríamos a necessidade de passar hoje, fazer a votação, né, de um decreto e encerrar uma parte da segunda votação, porque nós temos 5 horas, são 2 sessões que estão convocadas e cada sessão tem 2 horas e meia, né, passando para amanhã a conclusão do processo de votação. Agora, a minha expectativa é que os parlamentares façam sim esse debate, encerrem e caminhem nesse processo durante a duração das 5 horas, né, de discussão, mas que a gente consiga concluir a votação dos 3 decretos legislativos ainda no dia de hoje, na sessão que começa às 2h30 da tarde. Presidente, inclusive um dos projetos, para ser mais específica, o PDL 3 de 2020, prevê então a criação de um grupo de trabalho formado por 6 deputados, então, para acompanhar os gastos e as medidas aí relacionadas ao contexto da pandemia. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, então, como que funciona a escolha desses integrantes e também como é feita essa fiscalização dos gastos e de todas essas medidas. No decreto legislativo, no que compete ao Estado, né, a autorização que nós estamos dando ao Estado, a Assembleia está criando uma comissão de até 6 membros, onde esses 6 membros vão acompanhar o desenrolar até 31 de dezembro, que é a duração da calamidade pública, dos investimentos e dos gastos que o Estado fizer, né, nesse momento e as mudanças que forem feitas. Essa comissão ela será composta, né, por uma construção que eu vou conduzir como presidente da Assembleia, o próprio decreto dá essa possibilidade para mim. É claro que a gente sempre leva em consideração a proporcionalidade partidária, né, os grandes partidos que possam
possam acompanhar juntamente, né, com os demais deputados da Casa, e essa comissão ela fará esse acompanhamento em nome dos 94 parlamentares. Então, após a aprovação, aí nós vamos constituir essa comissão, né, e eu espero o mais breve possível já ter os nomes, né, desses deputados que vão acompanhar essa execução orçamentária por parte do Estado neste momento crítico. Certo. Presidente, diante então aí do achatamento da curva, né, de contaminação, que nós inclusive começamos a entrevista falando sobre esse assunto, eu acho que é importante a gente colocar também a importância da população continuar, então, seguindo, né, as medidas, as orientações por parte das autoridades e também profissionais da saúde. Eu queria que o senhor, então, deixasse aí uma mensagem para os paulistas nesse momento. Eu acho importante que só saia de casa se tiver, de fato, necessidade. Se não tiver necessidade, se tiver condição de construir uma atuação, seja ela profissional ou pessoal, dentro da própria casa, né, se preserve. Esse é o recado que a gente dá. Sigam as autoridades, seja o ministro da Saúde no plano federal, seja o Estado, através do governador João Dória, e a comissão que está constituída para poder, com técnicos inclusive, né, com especificidade de construções daquilo que está sendo estudado no mundo, trazendo para a nossa realidade, e sigam essas autoridades. É importante nesse momento, né, que todos acompanhem aquelas pessoas que estão no dia a dia, lavar as mãos, as recomendações básicas que acho que todo mundo tem acompanhado, ou utilizar álcool gel, né, não se abraçar, não dar a mão, né, criar esse conceito que eu entendo que é difícil para o brasileiro, é difícil para o paulista, pela nossa cultura, né, que nós temos muitas vezes ao longo do tempo, mas que nesse momento de crise é fundamental. E nós seguimos aqui na Assembleia Legislativa, construindo e continuando com o nosso trabalho, né, e todas as medidas necessárias para mitigar as consequências por parte dessa contaminação no nosso Estado, nós vamos tomar, e o Legislativo vai estar pronto para responder rapidamente essas necessidades. Presidente, muito obrigada pela entrevista, foi muito importante a sua contribuição e eu acredito que tenha ficado muito claro aí para o nosso telespectador todas essas medidas. Obrigado, eu que agradeço, muito obrigado a todos vocês.